O homem é a única criatura que consome sem produzir. Ele não dá leite, não põe ovos, é fraco demais para puxar o arado. Não consegue correr depressa o bastante para capturar coelhos. Ainda assim, é o senhor de todos os animais. Você que gosta de literatura já deve ter visto, lido ou ouvido falar muito de A Revolução dos Bichos. Mas eu acho que não faria sentido eu fazer uma resenha desse livro, porque você vai encontrar várias delas no YouTube. Então eu vou só apontar alguns pontos para vocês, é óbvio, né? Se eu vou apontar são pontos, nesse vídeo de hoje, nessa resenha, em que eu vou falar de A Fazenda dos Animais, a nova tradução que a Revolução dos Bichos do George Orwell teve. Então vem com a gente! Bom, hoje a gente vai falar do A Fazenda dos Animais, do George Orwell, nessa edição incrível que a gente recebeu da Buzz Editora. Esse trechinho que eu comecei lendo é a primeira coisa que eles colocaram aqui na folha de rosto do livro. É uma tradução desse ano ainda, de 2021, feita por, rapidinho aqui, Bruno Cobaltini Matos. Nessa nova tradução, dessa nova edição de capa dura, uma belezura. Eles botaram a capa rosinha da textura e da cor dos porcos. Atrás tem aquela frase mais clássica do livro, né? Todos os animais são iguais, asterisco, mas alguns animais são mais iguais que outros. Bom, alguns pontos que eu gostaria de trazer sobre A Fazenda dos Animais é, primeiro de tudo, que ele é uma fábula. O livro se chama Fazenda dos Animais, uma fábula. Uma fábula é quando você pega alguns animais ou outros seres e antropomorfiza eles, ou seja, dá a eles características humanas. E assim você consegue separar e dividir sentimentos humanos em características muito específicas de bichos e outros seres, claro. E aqui na Fazenda dos Animais, o que eles fazem é justamente isso para uma série de animais que trabalham na Fazenda do Solar, que são explorados pelo Sr. Jones, que é o dono dessa fazenda, e resolvem fazer uma rebelião. Eles se juntam e tomam a Fazenda do Solar, tomam o poder da Fazenda do Solar, expulsam os humanos e transformam na Fazenda dos Animais. E aí, quando eles tomam ali, eles começam aos poucos a mostrar as características humanas que reproduzem o modelo de exploração que existia antes. Então o primeiro ponto é esse, dizer que é uma fábula pra gente trazer essa característica que espelha, justapõe e dá pra gente ver as características humanas através dos animais, né? O segundo ponto eu acho que tá na tradução, que eu já falei num vídeo aqui no Nota Terapia, e é aqui em cima, né? Vai estar aqui em cima, que eu vou colocar pra vocês assistirem, é que a nova tradução, Fazenda dos Animais, buscou dar um novo caráter pra esse livro. A primeira tradução brasileira, Revolução dos Bichos, foi feita em 64, no ano do golpe militar, e o objetivo dessa tradução era tentar trazer a ideia da palavra revolução uma espécie de ranço anticomunista. Então, agora que o livro entrou em domínio público, uma série de outras traduções está tentando tirar esse ranço anticomunista pra gente olhar a obra como ela foi escrita no inglês pelo George Orwell no Animals Farm, que é como o livro se chama no inglês. Uma outra coisa que eu acho que a gente pode destacar no livro é que algumas coisas a gente pode ficar atento para entender um pouco da nossa história e da história do Ocidente, né? Como, por exemplo, a primeira coisa que eles fazem, que é a criação de um mito. Então, essa revolução é feita em torno do Major, que é um porco velho que teria as grandes características humanas de querer ver todo mundo com igualdade, vivendo sem ser explorado e cada animal fazendo aquilo que era possível com as suas forças, né? A segunda coisa é que eu acho que há uma criação de inimigos dentro da própria divisão entre os animais, né? Então logo depois que eles tomam o poder, no caso Napoleão e o Bola de Neve, há uma espécie de divisão entre um e outro, porque eles vão discordar em algum ponto, isso a gente vai encontrar em qualquer sociedade, em que o Napoleão dá uma espécie de golpe em que ele consegue expulsar o Bola de Neve e o Bola de Neve passa a ser uma espécie de inimigo que fica pairando nessa sociedade em que você precisa, de certa maneira, criar e reforçar cada vez mais inimigos para que você consiga manter o poder e o controle sobre outros animais, né? E aí eu acho que um outro ponto interessante é também a criação de regras, né? Que eles vão criar os 7 mandamentos dos animais e esses 7 mandamentos aos poucos vão sendo alterados. É como se você tivesse montado uma constituição maravilhosa e que aos poucos algumas pessoas vão tendo privilégios e você precisasse ficar alterando essa Constituição o tempo todo para manter os privilégios. Então o primeiro deles era que tudo que anda sobre 2 pernas é inimigo. Isso começa a mudar quando, por exemplo, os animais, os porcos começam a querer andar em 2 patas, né? Tem aquela outra que é nenhum animal deverá dormir em camas, em que depois eles mudam que nenhum animal deve dormir para dormir em camas com lençóis. Então é isso, essas regras que no início eram feitas para manter a igualdade vão virando um pastiche das
das próprias regras, né? Que no final elas vão se desfazendo num poder que tá mais naqueles que detêm o poder do que propriamente naquilo que eles combinaram enquanto fazenda dos animais. E aí, num determinado momento, a coisa degringola completamente, que a fazenda dos animais volta a se chamar fazenda do solar, e aí os porcos, no caso, começam a adquirir características cada vez mais humanas. E isso é uma coisa muito interessante da fábula, porque a fábula, ela não tem uma obrigação em parecer muito realista, né? Ela tem uma tendência, uma característica de tentar acelerar cada vez mais a história para você não perceber somente a fábula. É como se você estivesse lendo duas histórias ao mesmo tempo. Então eles aceleram a fábula para que você perceba aquilo que tem mais de humano nelas, né? E aí quando os animais se tornam humanos, você vai vendo que a fábula vai se desfazendo enquanto fábula, porque ela vai se tornando cada vez mais aquilo que ela sempre foi desde o começo, né? É que um livro como esse não se perpetua e fica tão famoso durante tanto tempo à toa, né? E o fato dele voltar a fazer muito sucesso justamente agora, 2020, 2021, entrando na lista dos mais vendidos e não saindo da lista dos mais vendidos, entrando em milhares de traduções, é que eu acho que de alguma maneira ele lança coisas no tempo que a gente está capturando só agora na contemporaneidade. Então não faz muito sentido a gente se atrelar à leitura que foi feita lá na década de 60, a partir do sistema da União Soviética, ficar preso à Guerra Fria e ficar preso à divisão, tentando metaforizar, porque esse é Stalin, esse é Trotsky, esse é não sei o que lá. Eu acho que a gente tem que lançar no tempo, olhar essa crítica lá também, mas lançar essa história no nosso tempo, para que a gente consiga olhar ela com muito mais complexidade, né? E só para finalizar, eu acho que vale a pena muito mostrar, na edição que a gente recebeu da editora Buzz, é que os 7 mandamentos estão aqui na última página. Olha que coisa agradavelmente bela, e eles botaram um lindo marcador de livro que tem o nome do George Orwell escrito aqui, então a gente pode marcar enquanto a gente está lendo, o que faz com que o livro seja independente sem precisar de marcador de livros, assim como a Fazenda dos Animais tentou ser dos homens. Olha que metáfora maravilhosa que eu fiz e achei aqui no final para vocês. E essa foi mais uma resenha do Nota Terapia. Curta, comente, siga a gente nas redes sociais, procure a gente por aí, e hoje eu falei de A Fazenda dos Animais, do George Orwell, da Buzz Editora, nessa edição nova, incrível e maneira. Fiquem com a gente, até mais!